A fé, mãe da esperança e da caridade. A fé, para ser proveitosa, deve ser ativa, não deve se entorpecer. Mãe de todas as virtudes que conduzem a Deus, deve velar atentamente pelo desenvolvimento das filhas que dela nascem. A esperança e a caridade são consequência da fé. Essas três virtudes são uma trindade inseparável. Não é a fé que dá a esperança de ver se cumprirem as promessas do Senhor? Porque se não tendes fé, que esperais? Não é a fé que dá o amor? Porque se não tendes fé, que reconhecimento tereis e, por conseguinte, que amor? Oi, boa tarde. Sejam todos bem-vindos, né? Ao pessoal que nos está vendo pela internet também. Sejam todos bem-vindos novamente. Bom, vou falar aqui, tentar falar, né? Nesse um curto espaço de tempo, o que seria fé e a questão do otimismo. Bom, início do ano, sempre a gente entra o ano para o outro, né? Sempre com aquele otimismo de que o ano que vem vai ser melhor, o ano que vem vai ser isso, vai ser aquilo. Então a gente faz 1001 planos, né? A gente sempre tem essa esperança, tem uns que pulam 7 ondinhas, tem uns que guardam sementinha, não sei de que planta lá, de que fruta, guardam no bolso. Enfim, tem gente que veste branco, tem gente que veste amarelo e por aí vai, né? Quem me dera se nós tivéssemos esse otimismo o ano todo, né? A gente sabe que a gente, quando começa o início do ano, a gente é tomado por uma energia, parece uma energia assim, de um modo geral, né? A gente até no Natal a gente percebe que o ar parece mais leve, né? As pessoas parecem aparentemente mais fraternas, mais caridosas. A gente sente que muda um pouco, mas o início do ano é o momento que as pessoas vêm com muito otimismo. Todo mundo se abraça, todo mundo se beija, todo mundo se ama. 2 meses depois está ali, reclamando que nem os doidos, né? Aí a gente fica reclamando porque não sei o quê. Por quê? Porque é difícil você ficar 24 horas com otimismo. Até porque o seu dia a dia, o seu trabalho, a sua casa, os seus afazeres, né? No dia a dia, muitas vezes nos estressam um pouco por um lado. Pessoas que às vezes estão com várias dificuldades, tanto física, né, emocionais, financeiras, enfim. Há um turbilhão de coisas acontecendo aqui no nosso planeta. Para quem não sabe, nosso planeta Terra é um planeta ainda de provas e expiações. Está se regenerando, mas ainda não é planeta ainda de regeneração, ele está a caminho. Então nada mais compreensível do que nós vamos sim, esse 2019 ainda termos dificuldades, ainda termos alguns contratempos, nós vamos ainda ter algumas coisas ainda pela frente que a gente de repente não gostaria de ter, mas faz parte do viver, faz parte da gente estar aqui no dia a dia, né, aprendendo. E para quem não tem muita intimidade com a doutrina espírita, a gente acredita, não por só acreditar, mas nós temos a certeza da reencarnação. E a gente, ao voltar para cá, ao voltar novamente para esse mundo, a gente vem para aprender, principalmente, mas também vem para se curar-se de mazelas que a gente fez no passado e que a gente precisa expurgar nessa vida agora aqui. Então a gente vai encontrar, por causa disso, a gente vai encontrar algumas dificuldades. Só que a gente não pode se deixar levar pelo pessimismo. O pessimismo parece que reina aqui no planeta Terra. Até é compreensível de uma certa maneira, porque esses tempos, como eu não assisto TV, assisto filmes, séries, etc. Tal, mas a TV, a grade, no caso das TVs, né? Eu não costumo assistir muito menos repórter, né? Eu resolvi parar num desses programas de repórter que tem, e você começa sorrindo e daqui a pouco você vai para baixo, porque
99,9% é só pura desgraça, pura morte. Então, quem vê aquilo, se eu fosse um extraterrestre e visse um programa desse, eu ia dizer assim, oh, meu Deus, ninguém vai mais na Terra, porque a Terra só tem desgraça. Por quê? Porque é um foco que as pessoas, infelizmente, ficam atentas. E os programas de TV, como ali, entende-se, cifrões, dinheiro, comerciais, etc. tal, precisa da audiência, eles vão colocando, porque, mas é o povo que gosta. Eu tenho minhas dúvidas, eu diria que não. Eu acho que o povo não gosta disso. Mas como tem ali, está ali, é fácil ligar a televisão e assistir, você entra na sua casa uma enxurrada de coisas pessimistas, que você sai até meio assim. Por isso que eu parei de assistir qualquer tipo desses programas. Então, a gente entra com otimismo, aquela coisa no começo do ano, e a gente depois começa esse otimismo a cair para o pessimismo. Como é que a gente pode tentar manter esse otimismo durante os 365 dias do ano, né? Obviamente não existe ninguém que consiga ficar otimista durante 24 horas. Né? Não existe. Nós não temos essa perfeição ainda. Nós estamos, todos nós, inclusive nós aqui, né? Somos espíritos ainda imperfeitos, por isso que nós estamos aqui, aprendendo, expurgando, né, os nossos males. A gente tem, sim, momentos que a gente se irrita, momentos que a gente fica bem para baixo, tem momentos que a gente vê um programa de TV, ou a gente vê um filme muito violento, a gente acaba ficando, às vezes, meio para baixo. Só que a gente nem pode se deixar levar por esse sentimento, porque são sentimentos de subir e descer. Né? A gente tem que fazer esse movimento, que eu diria que é um movimento normal nosso. Tá? E a gente só não pode descer, e mais um pouco descer, e mais um pouco descer, e não subir. Porque aí a gente vai entrar na chamada depressão, a baixa autoestima, né? Aí a gente vai começar a entrar em sintonia justamente com esse sentimento de violência que existe na sociedade. Parece que cada vez está pior, né? A gente vai entrar nessa sintonia. Quando as pessoas falam para mim, o que o Espiritismo fala quando a gente... Como é que você pode ter otimismo quando você vê esses programas, quando você vê que está cada dia parece pior, a criminalidade parece que aumenta? Eu digo assim, não é que a criminalidade está aumentando, é que infelizmente os canais da mídia que nós temos dão muita atenção para esses fatos. Porque ainda tem gente fazendo muito pelos outros, a caridade, tem gente se esforçando pela caridade, fazendo trabalho no bem, só que não aparece. A gente não vê isso na TV. Você não vê no jornal das 6, das 7, no jornal das 8, no jornal do meio-dia. É bem difícil. Aparece mais no Natal. Né? Aparece mais no Natal. Assim, mas durante o ano, as pessoas que estão ali ajudando, seja com mantimentos, seja com uma conversa fraterna, seja com, né, ajudando com medicamento, com roupa, as crianças, por exemplo, que perdem os pais, ou perdem a mãe ou o pai, ou que são tirados dos pais, enfim, nos asilos, nos orfanatos, nos hospitais, existem pessoas no anonimato, porque ali não tem TV, não tem holofote, estão fazendo um trabalho que Jesus Cristo, há 2000 anos atrás, veio nos lembrar da caridade, do amor ao próximo. Só que não é visível. Por isso, a impressão que nós temos é que o mundo está se acabando. E eu digo que não. O mundo está se regenerando. Se você for voltar a 500 anos atrás, o mundo era muito mais violento. Em relação a leis, claro que a gente tem muita coisa para melhorar, gente. Claro. Nós estamos ainda a caminho ainda. Estamos ainda no percurso. Tem muita coisa para ser melhorado nas leis, na política, etc. Tal. Tem. Na família, tem. Mas nós somos hoje melhor do que éramos há 500 anos atrás, do que éramos há 1000 anos atrás e de quando nós éramos na época de Cristo. Então nós estamos melhorando, apesar que ainda tem
algumas pessoas que ainda insistem no caminho do crime, no caminho, né, do egoísmo, do materialismo, do pessimismo. Por isso que eu acho que o otimismo, ele é, digamos assim, algo que nos faz a gente caminhar para frente. O que sustenta o otimismo, aí eu vou falar da fé. Mas o otimismo é necessário. É necessário que a gente tenha ele junto conosco. Mas como é que eu vou ter isso? Como é que eu faço? Existe uma fórmula mágica? O Espiritismo ensina? Não, não existe fórmula mágica. Não adianta você pular 7 ondinhas, você guardar 7 sementinhas no seu bolso, você se vestir de branco, de amarelo, seja lá de que cor. Porque se você não mantiver o otimismo no teu dia a dia, mesmo com as perrengas que você tem durante o dia, você não vai conseguir vencer as dificuldades que acontecem, né, de surgirem, seja ela dificuldades sérias, sejam até de doenças. Então a gente tem que trabalhar com a nossa mente. Nós temos que trabalhar, temos que se esforçar. Tem gente que parece que nasce pessimista. Alguém já deve ter, você deve ter na família, né? Quando a gente se encontrava, às vezes, no Natal, tem aquele sempre que fala que tudo vai acabar. O mundo vai acabar, tudo vai acabar, porque é uma criminalidade, porque não sei o quê. Aquele que gosta, que parece que se alimenta daquilo. E a gente tenta dizer que não é bem assim. O mundo está mudando, o mundo está melhorando. Ainda falta ainda, mas o melhorando para eles é assim, já virou paraíso. Não, não vai ser assim, não vai ser de hoje para amanhã que não vai acontecer o paraíso. Mas a gente tem que persistir. A gente tem que persistir. Eu sei que é difícil, porque às vezes a gente vê uns pensamentos, já deve acontecer com vocês, né? Uns pensamentos que de vez em quando vêm na cabeça da gente, não pensa que no meu não vem também. Minha cabeça, ela está assim, se alguns estão a 200, eu estou a 500 por hora. Eu estou lendo, estou vendo alguma coisa aqui, estou vendo aqui, eu leio 2, 3 livros ao mesmo tempo, e eu estou pensando o tempo todo. E às vezes vem uns pensamentos meio ruins. Às vezes acontece uma coisa que tu não esperava e tu fica assim, meu Deus, por que aconteceu comigo? Né? Por que aconteceu comigo? Aí daqui a pouco já vem o otimismo novamente dizendo, epa, deixa isso para lá. Se aconteceu, por alguma razão tem. Se você não conseguiu, às vezes era para não ter acontecido. Às vezes o remédio é amargo e ele é necessário. A fé, essa fé aqui, que a gente tanto fala, o conceito de fé, se alguém me perguntasse hoje, né, tem um conceito que é o geral, que é uma atitude de crer, confiar, acreditar, de firme convencimento. Aí tem as razões ideológicas, emocionais, religiosas, outra razão qualquer. Tem a fé religiosa, né, que ela consiste nas crenças e dogmas especiais que constituem as diversas religiões, né, e todas as religiões têm seus artigos de fé. Eu diria que a fé espírita, conforme os espíritos nos trouxeram, conforme principalmente o nosso mestre, o mestre Jesus, é aquela fé que é a fé com razão, a fé raciocinada. Não é a fé por ser fé, só por fé, que aí é fé cega. A fé cega, eu vou dizer agora a diferença. Por que a fé raciocinada? Porque você tem que saber o porquê que você acredita. Não acreditar por acreditar. Porque se eu acreditar simplesmente por acreditar, se eu simplesmente entrar, mergulhar de cabeça em alguma crença, eu vou estar sendo um forte candidato a ser um fanático, a cometer equívocos, porque eu estou, na realidade, com uma fé cega. Eu estou sendo movido pela razão. Né? Então, o Espiritismo trouxe essa fé, que é uma fé raciocinada. Porque nada no Espiritismo é porque é. Tem as suas razões. E dentro das limitações nossas, porque os Espíritos mesmo já falaram através do livro dos Espíritos, que muitas coisas a gente não sabe ainda,
Mas tem toda uma explicação que vai através da reencarnação, porque nós sofremos, porque nós estamos aqui, porque a minha vida nada dá certo, porque que o vizinho dá certo e eu não dou certo, porque que ele tem um carro melhor do que o meu, porque que ele tem uma família melhor do que a minha, porque que eu tenho doença e ele não tem. Então, a gente entende através da doutrina espírita que existem motivos que vêm do pretérito e alguns que são daqui e agora das minhas escolhas. Então não existe nada de sobrenatural, não existe nada de mágico. Existe sim, né, algo que é concreto e que é aliado à razão. Por isso que é uma fé raciocinada. Porque eu não acredito por acreditar. Eu acredito porque eu pensei, quando me tornei espírita, lá pelos anos 80, eu comecei a juntar 1 mais 1 é 2, 2 mais 2 é 4, 4 mais 4 é 8, porque em alguns momentos, outras filosofias que eu conheci, vindo de uma família católica, nada contra o catolicismo. O catolicismo, ele tem seus méritos, assim como qualquer religião, qualquer filosofia religiosa, mas eu queria mais, eu queria buscar mais. Por quê? Porque eu buscava a razão. Por que eu estou aqui? Porque eu tinha fé antes. Olha, eu acho que eu acreditava porque eu tinha medo de ir para o inferno, né? Que era o que a gente cresceu acreditando. Eu tinha medo de ir para o inferno, tinha medo de um tal de Satanás e diabo. A gente sabe que o Satanás e o diabo não existem, existem espíritos que ainda estão no erro ainda, né? O inferno também não existe, o inferno é uma condição pessoal, tá? Mas depois é que eu fui ver, com o conhecimento da doutrina espírita, o que era realmente fé. Porque segundo Kardec, a fé é aquela que pode encarar a razão face a face. A fé é aquela que, diante das circunstâncias que nós estamos mudando, da ciência avançando, ela não fique acusando a ciência como falsa, porque vai de contra o que ela acreditava. O Espiritismo é bem claro nisso. Se a ciência prova que algo é assim, nós iremos mudar. Nós iremos pela ciência. Se foi provado realmente, não estou dizendo que a ciência acha, não. Foi realmente provado, aí nós... Por quê? Porque isso é uma fé com razão. Vai tirar alguma coisa de valor da doutrina espírita ou da minha religião? Não vai tirar. Vai muito pelo contrário, vai ajudar. Por isso que quando a gente diz assim, eu tenho fé. Muitas vezes a gente fala da boca para fora. No primeiro momento, sai correndo feito disparada. Eu tenho fé que não sei o quê. Daqui a pouco já está reclamando, já está chorando, né? É porque a gente não tem realmente a fé. A gente às vezes tem um pouco do otimismo que vem de fora. A gente vê as coisas acontecendo, que é legal, está acontecendo tudo certo. Mas a primeira dificuldade que aparece, pronto. O otimismo vai embora e como tu não tem a fé trabalhada dentro de si, porque a fé é algo que vem de dentro. E é uma coisa que a gente não nasce assim, com a fé. Nem o espírito, nem Chico, nem Divaldo, nem Raul Teixeira, que são os médiuns espíritas, ou outros espíritos nobres de outras religiões, Mahatma Gandhi e outros tantos, eles não nasceram assim com fé. Eles desenvolveram a fé dentro de si. Através do otimismo e a fé, ela foi cada vez mais a certeza de que lá adiante as coisas vão melhorar, as coisas vão acontecer. Então, aí a gente muitas vezes fala, eu tenho fé, mas na primeira dificuldade, essa fé vai junto com a água da enchente, da água da chuva. Por quê? Porque a gente constrói muitas vezes a nossa casa, vamos dizer assim, em cima de um monte de areia. Na primeira enxurrada, na primeira leva que der, essa areia vai embora, a casa cai. Nós somos ainda assim. Quando a gente vê algo que nem Chico, né? O Chico Xavier, todo mundo conhece aqui, todos
todos de outras religiões respeitavam o Chico, vocês acham que ele nunca teve dificuldades? Vocês acham que quanto perrengue ele passou na vida dele para sustentar os irmãos, os sobrinhos? Vocês acham que ele não se sentou na porta de casa, chorou e, meu Deus, o que eu vou dar de comer para eles? Mas ele tinha esses momentos. Por isso que eu digo que o otimismo não é 24 horas. Tem aquele momento que você fica meio cabisbaixo, meio assim, puxa vida, parece que não dá nada certo para mim. O Chico também teve um pouco isso, mas ele tinha uma coisa que era a fé dele inabalável. Ele dava aquela reclamadinha, mas ele daqui a pouco ele, vamos se erguer. Ficar chorando não adianta nada. Ficar choramingando, reclamando não me leva a nada. Eu tenho que agir. Eu tenho que arregaçar as mangas e fazer acontecer. Por isso que ele leu aqui, o Alejandro leu, que é a fé que pede ação. A pessoa que está com fé, ela não para. Ela acredita não por acreditar, porque aí a fé é cega. Ela acredita por razões, porque ela sabe, no fundo, de que mesmo que eu não consiga vencer a doença que tem dentro de mim, eu sei que existe uma vida futura, a vida no mundo espiritual. Eu sei que de repente essa doença veio para me beneficiar. Parece assim uma coisa que estranha, né? Dizer que uma doença veio para te beneficiar, mas veio. As doenças muitas vezes são esse expurgo do nosso espírito, de nós. E às vezes a gente precisa. Mesmo que você não consiga vencer, mas se você vai para o mundo espiritual com fé, você com certeza, a tua entrada no mundo espiritual vai ser bem diferente. Agora, se você vai com pessimismo, você de repente até era para vencer aquela doença, mas o pessimismo é tão grande, o pessimismo está tão enraizado dentro de ti, que chega a afetar até o teu perispírito. Meu amigo, você não vai se curar. Não vai ter jeito. Era para se curar, mas não vai conseguir. Por quê? O pessimismo está falando mais alto. E o pessimismo atrai o quê? Energias negativas, atrai espíritos que estão nessa mesma frequência. Estão na mesma frequência, claro, porque os iguais se atraem. E aí você fica, mas eu não vou conseguir, Não interessa qual é a doença, são várias. Pode ser uma doença de fígado, de estômago, pode ser um câncer, pode ser o que for. Mas, se você tiver fé, você pode conseguir se curar sim. Mas quer dizer que aquele que morre sem se curar, que não teve fé, não necessariamente. Não necessariamente, porque a gente tem que ver o outro lado lá. Porque pode ter sido aquela doença que foi necessário para ele poder dar um passo adiante no seu aprendizado. Porque nós nos reencarnamos não para ficar curtindo as férias aqui. Nós também não viemos para cá para sofrer somente, para reclamar, para ser pessimista. A gente tem que fazer daqui o melhor que a gente conseguir fazer. Aí onde está o otimismo. E por quê? Porque a gente sabe que nós continuamos a viver após a morte do corpo físico, nós temos essa fé forte, sei que nós voltaremos um dia para cá, e eu espero que quando eu voltar, esse mundo esteja melhor. Por isso que eu não acredito que o mundo está se acabando, que o mundo vai dar um apocalipse zumbi, né? Aquela coisa toda, né? Que a juventude vive falando, né? Não. Eu acredito que ainda o planeta Terra vai ser um planeta ainda de regeneração, um planeta que a gente sonha em habitar, um planeta sem egoísmo, sem o materialismo, as pessoas com um sentimento fraterno, as pessoas realmente de coração, as pessoas amigas, as pessoas um ajudando ao outro, ninguém puxando o tapete, ninguém matando um ao outro, tá com fome, tá aqui, pega metade do meu pão. Quem não gostaria de viver num mundo assim? Poder dormir de janela aberta, porta aberta, ninguém vai invadir tua casa. No mundo espiritual tem cidades assim, né? Até porque vão roubar o quê lá também, né? Roubar o quê, né? Mas existe cidades espirituais, mas tem alguns lugares que não. Mesmo no mundo espiritual. Tem alguns lugares que não. Tem alguns lugares que eles têm o medo, impera a raiva, a violência, a mágoa.
Por que a gente, quando conversa, muitas vezes, com algum espírito, por exemplo, uma mesa mediúnica, ou até mesmo com encarnados mesmo, que vem achando que não vai conseguir, que está numa situação muito ruim, como a gente tem uma fé inabalável, a gente sabe que tudo passa, que tudo vai passar. A gente sabe que, primeiro, depende de nós mudarmos essa situação. Segundo, você conseguindo mudar, você vai melhorar o teu estado de espírito, o teu estado emocional, seja encarnado ou desencarnado. Fazendo isso, você vai começar a ver uma luz no fim do túnel. E essa luz vai cada vez aumentando mais. Conforme a tua fé for sendo trabalhado dentro de si, o teu otimismo, o teu gás, que de vez em quando ele vai e volta, mas ele está ali, presente, você vai ver que você, puxa, estou com 80 anos, passei tanta coisa, mas eu estou aqui. Você é uma pessoa feliz? A gente muitas vezes fala assim, não, a gente é feliz. A gente é feliz porque a gente chegou na idade que nós chegamos. Nós passamos por certas dificuldades, certas alegrias e tristezas, mas isso faz parte. Isso faz parte do nosso aprendizado, da nossa evolução. Então, por isso que a gente tem que trabalhar sempre. Jesus Cristo falou, né, orai e vigiai. Tá aí, ó. Tá aí uma dica para nós, orar e vigiar. Quem ora e quem vigia, o que é vigiar? É o pensamento. Aí acontece alguma coisa com os dois ali que são meus parentes, eu já começo a pensar um monte de coisa. Vou pegar a Bíblia, pegar a Bíblia pelos cabelos, dar uma sacudida, pegar o Alejandro, dar-lhe com a cabeça na parede. Aí já começa a gente sabe que de vez em quando vem umas coisas assim na cabeça da gente, né? Ó, aquela raiva. Mas tu tem que parar. Não, chega. Pelo amor de Deus. Vamos parar. Porque se você ficar dando gás a isso, eu vou mandar energia para os dois. E se os dois tiverem com uma energia ruim também, fica assim, ó. Bate aqui e volta aqui. Atingir os dois, mas também vai me atingir. Ou se os dois não forem merecedores da minha energia negativa, eu mando, volta aqui, vai ser pior para mim. Por isso que a gente tem que vigiar. Eu sei que eu, por exemplo, sou uma pessoa bastante crítica. E quem me ouve parece assim que eu sou pessimista. Mas é que eu sou crítico mesmo. Eu não sei se porque eu estou casado com uma pessoa também crítica também, mas eu sou bastante crítico. Seja na política, seja na educação, seja num filme. Às vezes até a minha filha, que ela é toda alegre, toda assim, mas parece o pai, parece que nunca gosta de nada. Porque eu sempre venho... O que você achou disso aí? Eu dou aquela minha crítica, né? Mas não é que eu seja pessimista. Porque ser crítico é uma coisa, pessimista é outra. Ser crítico, eu abro duas portas. O pessimista não abre porta nenhuma. Ele não abre porta nenhuma. Por quê? Porque ele diz que aquela porta não vai abrir. Eu abro duas portas quando eu faço uma crítica. E o pessimista não. O pessimista é aquele que olha para ti e diz assim, não, meu filho, tu não vais conseguir emprego. Está tão difícil de emprego, tu não vai conseguir emprego. Esquece. Olha, é melhor tu fazer aí uns brigadeiros, vender uns brigadeiros ali por aí, porque não vais conseguir. O crítico não, disse, olha, realmente, a nível nacional, a nível estadual, está difícil, tá uma dificuldade, mas a gente tem que ter confiança, né? Vai te informando aí sobre cursos técnicos, sobre universidades, sobre, né, seja lá qual for a tua idade, tenta fazer algo para tentar melhorar a si. Não só nós dependermos do governo, do prefeito, do vereador, não. A gente tem que também fazer a nossa parte também, né? Ou aquele pessimista que você encontra no trabalho. Meu Deus do céu, ele reclama de tudo, mas ele não propõe uma saída. Esse é o pessimista. O crítico é aquele que diz, olha, está acontecendo, Bia, desculpa, mas Alejandro, está acontecendo no nosso setor uma coisa muito errada aqui. Temos que fazer mudanças aqui.
Então a minha opinião é, isso tem que mudar. Esse é a pessoa crítica. Agora a pessoa pessimista assim, ó, gente, não adianta. Não adianta mudar, vai assim mesmo, vamos se sentar aqui, vamos chorar, vamos passar a vida toda assim. Esse é o pessimista. Esse otimismo passa bem longe. A fé, então, coitado, fé, eu acho que nem sabe o que é. Por isso que nós espíritas, que acreditamos na vida futura, que acreditamos na vida após a morte, não por acreditar, porque por acreditar basta os místicos, acreditam em qualquer coisa e tal. Nós acreditamos por razões. Primeiro, pela comunicação dos espíritos que vieram através de vários médiuns diferentes, falando uma mesma coisa, né? Segundo, a junção das explicações com realmente será isso, realmente pode ser isso? Porque dentro da doutrina espírita não existe é assim porque é. Não. Cada um aqui é livre para pensar, e a gente até pede, até nos cursos aqui que eu dou também do que é o espiritismo, eu sempre digo, vocês têm que investigar, vocês têm que ir atrás, não aceitem as coisas como parece ser verdade. Cuidado, porque tem muita gente que cai, promovido pela fé cega, e tem pessoas espiritualistas cegos, que acreditam em falsos médiums, falsos pastores, que acreditam em pessoas que acabam sendo enganadas porque não pararam e fincaram o pé na razão, acreditaram simplesmente. Culpa delas? Não vou dizer que a questão não é culpa, mas eu sempre alerto, cuidado, nem tudo que parece ouro é ouro, nem tudo que reluz é ouro. A gente tem que sempre ter um pé atrás. Quando me aparece, às vezes me mandam alguns vídeos, até algumas pessoas me mostram alguma coisa, eu fico esperando que eu diga, que eu dê meu aval, como se eu fosse uma pessoa, né, que fizesse isso. Eu sempre boto um pé atrás. Seja um vídeo de poltergeist, de algum fenômeno, eu sempre fico com um pé atrás. Eu parece assim, tu nem parece ser espírita. Tu parece que não acredita. Não é isso. É que a gente tem que ter um cuidado. Isso se encaixa no orar e vigiar. A gente tem que orar, a gente tem que se vigiar. Cuidado para o teu otimismo não ser tão exacerbado, exagerado demais, que é coisa chata, né? A gente tem que fazer como o Chico uma vez falou. Ele estava com uma dificuldade tremenda, ele pediu para Emmanuel que Maria, a mãe de Jesus, mandasse um recado para ele, por causa das dificuldades, porque ele tinha sobrinho, irmãos para cuidar, enfim, o Chico ganhava pouco, era pobre, nasceu pobre, morreu pobre, né? Mas rico em sabedoria espiritual tremenda. À luz dele, eu perto dele, meu Deus, eu sou o cisco do cisco do cisco, perto desse homem, né? E ele pediu que Emmanuel trouxesse alguma coisa, e o recado foi: tudo passa. Ela quis dizer o que com isso? Pessimista? Não. Tudo passa, a alegria passa, mas também a dificuldade passa. Por isso que a gente não pode se mergulhar de cabeça dentro de um pessimismo, porque aí você não vai conseguir ter fé nunca. Vai tudo passar. Quem já não passou dificuldade aqui? Todos já passamos, todos nós aqui já passamos, todos vocês já passaram, eu já passei, a Bia, o Alejandro, todos já passamos. Todos. Não dá para medir. A minha dificuldade mais foi maior que a Bia? Não dá. Isso eu não faço com ninguém. A minha dificuldade é minha dificuldade. Eu não vou medir com um dos outros, porque eu sou eu. Ela é ela. Alejandro é Alejandro. É diferente. Somos cabeças diferentes. Somos inteligências diferentes. Então, a gente não pode medir. Agora, Chico também passou por isso. Mas a fé dele foi ali, ó, sendo trabalhada, dia a dia, após uma dificuldade tremenda, ele vai passar, vai passar, vai passar. Eu sempre digo, depois da tempestade sempre vem o sol. Sempre. Ah, mas é porque tu não conhece a minha vida. Ah, mas é porque você está com um olhar pessimista. Ah, porque você não tem a minha doença. Aí eu já entro numa outra razão de entendimento de doenças. Às vezes a doença é o remédio que você precisa.
Parece uma coisa pessimista? Não. A doutrina espírita não é pessimista. A doutrina espírita, ela não é triste. Muito pelo contrário, ela vem mostrar que a vida após a morte existe. Nós continuamos a viver, nós voltamos para cá, reaprendemos, vemos consertar os erros que nós fizemos. E a vida, gente, a vida é maravilhosa. A vida não termina. Por isso que a gente, quando atende uma pessoa que está com um pensamento suicida, ou até os suicidas que vêm falar com a gente, através na mediúnica, a gente fala que a vida, ela é um conjunto de aprendizados. Conforme a gente vai aprendendo a lição e executando, não só aprendendo, porque o Mestre Jesus Cristo falou que a gente tem que colocar a mão em obra. A caridade, os apóstolos deles abriram várias casas que seriam casas de atendimentos às pessoas. É arregaçar a manga. Mas a gente quer que se senta aqui, eu vou esperar, tenho fé que vai acontecer para mim. Passa 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, um dia, 1 mês, 2 anos, eu estou aqui assim, ó. Cara, não aconteceu nada. Não acredito mais. Mas você fez o que por você? O que você fez para mudar? A espiritualidade fica assim, ó, meu Deus, ó, olha aí, ó. Outro aqui, ó. Não faz nada que a gente faça. Aí vem aquele papo, milagre. Um milagre, a gente sabe que não existe milagre. Nada vai contra as leis de Deus. Nada. Por quê? Porque Deus, vocês sabem, Deus, ele é 120% correto. Ele não tem erro. Deus não erra. Quem erra somos nós. Uma lei dele vai errar? Se a lei dele está errada, então ele também está errado, correto? Então ele não erra. Ele nunca erra. Nós é que insistimos no erro. Por isso que Deus, Jesus Cristo falou, orai e vigiai. Ele sempre pedia o quê? Acreditar, porque a fé move montanhas, e essas montanhas são o quê? As dificuldades. Eu já passei por muita dificuldade, mas também passei por muitas alegrias. Mas eu tive sempre pensando assim, ó, eu vou tentar fazer o melhor que eu posso, o melhor de mim, porque eu sei que quando eu desencarnar, eu não quero acordar no meio da lama, né? No lamaçal do umbral, né? Umbral, para quem não sabe, são regiões criadas pelas cabeças doentes das pessoas que desencarnam com ódio, com raiva, com mágoa, enfim, e acabam plasmando, construindo aquele local que é um local de muito choro, muita raiva, muita blasfêmia contra Deus. E eu não quero me acordar num lugar assim. Claro, eu já passei eu devo ter passado sim, né? Mas cada dia eu estou aprendendo a ser mais otimista, porém ainda crítico ainda, porém mais otimista. Agora, se você me perguntar, tu tens fé? Se perguntarem para vocês têm fé? 100% vai responder que tem. Eu digo, olha, eu tento ter. Eu tento ter. Às vezes parece que eu não tenho, mas eu tento ter. Eu tenho que trabalhar isso dentro de mim. Eu não vou mentir para vocês, eu estou aqui, sou palestrante aqui, sou da Casa Espírita, sou espírita há não sei quantos anos, eu tenho fé. Eu tento. Eu vou tentando. Eu não sou perfeito. Eu vou tentando fé, porque fé é algo que a gente se trabalha dentro de nós, dia após dia. Então, gente, a gente tem que trabalhar. Não é só o ano novo. Não é só aquele sentimento gostoso de ano novo, de todo mundo se abraçar e tal. Eu fui ali, né, assistir os fogos aqui. Bom, 15 minutos. Acabou, vamos embora. Todo mundo, aquela multidão. Ué, cadê aquele otimismo, toda aquela alegria? Acabou, vamos embora. Então, não pode, tem que ser todos os dias. Tem que ser o dia 2, dia 3, dia 4, dia 10, dia 20, dia 30 de cada mês. A gente tem que continuar sendo otimista, porque o otimismo vai fortalecendo cada vez mais a nossa crença em nós mesmos. Eu consigo, eu posso, eu vou vencer as minhas dificuldades, sejam elas financeiras, sejam elas sentimentais, sejam elas de doença, né?
Eu já ouvi dizer muito assim, mas você fala isso porque você não está doente. Olha, vira mexe a gente fica. Mas se eu tivesse hoje com uma doença, eu com certeza me agarraria mais do que nunca, né, nessa fé que eu estou desenvolvendo dentro de mim, na vida futura. Eu sei que tudo passa. Nós um dia vamos morrer, correto? Mas ninguém gosta de pensar nisso, né? Um dia nós vamos perder nossos entes queridos, perder entre aspas, porque ninguém perde. Eles partem antes da gente. É uma viagem. Eles partem no trem e a gente fica. Aí eu escuto muita gente falar assim, vai tu primeiro, porque eu vou depois, né? Vai nesse trem que depois eu vou. Mas, gente, a verdadeira vida é o mundo espiritual. Lá no mundo espiritual nós vamos continuar aprendendo, nós vamos continuar trabalhando, nós vamos com esse otimismo, ou com esse desenvolvimento da nossa fé, nós vamos aprender. Porque isso não é uma coisa mágica. Eu não posso chegar e transferir a minha fé ou o meu otimismo. Eu posso até ajudar ela a ser mais otimista ou desenvolver. Mas eu não posso pegar a minha fé e botar aqui na cabecinha da Bia ou do Alejandro. Eu não posso fazer isso. Eu posso sim estimulá-los a procurar essa luz que está dentro dele ou dela, através de, né, orando pelo... né, pedindo a Deus, pedindo a espiritualidade amiga, né, os espíritos amigos, pedindo ao Mestre Jesus. Eu posso estimular, mas eu não posso fazer com que essa minha, que eu tenho, colocar nela. Chico não tinha como fazer isso, mas Chico sempre ele tinha palavras de estímulo, de otimismo, de fé. E ele ali, passando a toda uma dificuldade que a gente tem que espelhar. Mahatma Gandhi também, e outros tantos que estão ali, que fizeram história. Por quê? Porque são homens e mulheres que não cederam ao pessimismo. Eles não se deixaram abater. E aqueles que se deixam abater, cabe a nós, temos o nosso lado humano, aqui, humano encarnado e espiritual, seguir o que Jesus Cristo pediu para a gente. Amar o próximo como a si mesmo. Ajudar, sempre. Sem esperar agradecimento, sem esperar um obrigado. Vocês acham que Chico esperava obrigado? Quantas vezes ele ajudou e as pessoas viravam as costas para ele e nem agradeciam ele? Vai com Deus. Ele fez a parte dele. É doído, porque a gente espera o quê? Obrigado. Mas a Bia, aquela desaforrada ali, a Bia, olhando, meu Deus, olha, esses dois aí, nem agradeceram. Eu ajudei eles, nem agradeceram, nem obrigado. Mas deixa. A gente pensa assim, deixa, um dia vai. Mas olha, vão cair, vão estaçar a boca na calçada. É bem assim que a gente faz. É ou não é? A gente ri porque é assim. A gente quer o obrigado, mas nós não tem que pedir obrigado. A gente não tem que, aliás, esperar o obrigado. E também não pode deixar o otimismo cair por causa disso. Eu ajudei um monte, agora não ajudo mais. Porque eu só me ferrei. De repente você ajudou de uma forma errada, de repente você não fez a coisa certa, de repente você se deixou levar muito pela emoção, você foi enganado. Por isso que a gente tem que ter uma razão. A razão sempre tem que falar em primeiro lugar. Então a gente tem que batalhar esse ano de 2019 para a gente se melhorar. Todos vocês conseguem ser aquilo que vocês sempre sonharam em ser. Talvez não nessa vida, mas na outra vida vocês conseguem, né? Então a gente, mas parece brincadeira minha. Não é brincadeira, a vida continua. Você não foi médico agora, você não foi engenheiro agora, não foi professor agora, na outra você vai ser. Batalhe para ser. Batalha para voltar a ser. Porque lá no mundo espiritual você vai do jeito que você é agora. Vocês acham que eu vou sair daqui e vou criar asas de anjo só porque eu dou palestra? Porque eu estou numa casa espírita? Não, meu amigo. Não. Chega lá, eu sou capaz de ficar lá, teimando com algumas coisas ainda. Por quê? Porque eu vou como eu sou aqui. Se eu chegar lá, se eu sair daqui otimista, eu vou chegar lá otimista. Se eu sair daqui carrancudo, pessimista, falador, linguarudo, fofoqueiro, meu amigo, vou chegar do outro lado desse jeito. Vou chegar do outro dessa forma, porque a gente não existe, gente, mágica. Não existe mágica. Ninguém morreu, virou santo. Não é assim.
A lei de Deus pede com que a gente evolua. Um passo após o outro. O que a gente acha que às vezes não é evolução, é evolução. Se você está passando por uma dificuldade, seja se você está com pensamento suicida, se você está com pensamentos ruins, de cometer algum mal para o outro ou para consigo mesmo, se você está com muita dificuldade, marca uma conversa fraterna aqui na casa, converse com a gente vai fazer o melhor que a gente pode fazer, mas saiba que aqui não tem receita mágica, aqui a gente não vai resolver as coisas para você, a gente vai ajudar você a encontrar o caminho que você precisa encontrar, mas é você que precisa dar o primeiro passo, é você que precisa tirar esse pensamento negativo, jogar fora e trazer pensamentos bons através de oração, de vigilância dos teus pensamentos, mudar os teus hábitos, seja hábitos alimentares, sejam hábitos do teu dia a dia, a língua, né, frear um pouco certas coisas. Você vai conseguir, você consegue. Batalha, experimente. Né? Experimente fazer isso. Para ver se a sua vida não vai dar um 180. 360 não, porque senão você volta para o mesmo ponto. Né? Mas um 180 vai dar. Vê se você não vai conseguir. Está com problema de alguma doença, está com alguma coisa assim, vem aqui, conversa. Não entre em desespero. Porque o desespero só traz coisas ruins para a gente. Está ruim no seu serviço, está ruim na sua família, tenta trazer o otimismo, tenta pensar outras saídas, tenta conversar com as pessoas que você está de mal com a sua família, os seus colegas de trabalho, tenta conversar, tenta propor saídas. Gente, nós somos espíritos encarnados, nós estamos aqui para aprender e desenvolver a nossa inteligência. Tantos outros já nos deram ao ar, né, da sua história, ou da sua vida como exemplo. Então basta a gente, né, tentar seguir, não como uma receita, mas seguir a trilha, porque isso vai fazer uma diferença muito grande na nossa vida. O Espiritismo é uma religião, uma filosofia, uma ciência que nos inspira alegria, otimismo. A morte não é o fim. Nós iremos um dia morrer, né? Graças a Deus. Não pretendo ficar aqui eternamente, não quero ficar aqui, quero partir para outras vidas, quero partir para o mundo espiritual. Não quer dizer que eu seja suicida, não desejo morrer, eu desejo viver. Mas eu vou fazer de tudo para continuar aqui e da melhor forma possível. Mas a vida continua. Então a gente não pode se deixar abater jamais. A fé é algo que a gente se constrói dentro de nós. Nunca imponha a sua fé para o outro. Porque muitas vezes pessoas que fazem isso caem no erro, caem no fanatismo. Não imponha a sua fé. Se a pessoa não quer te ouvir, não acredita em espírito, não acredita em vida após a morte, não acredita em cura espiritual, ou não acredita... Ok, respeite. Respeite. Não fica discutindo. Não fica discutindo. Uma época eu era assim. Eu queria falar, convencer. Aí eu, claro, com o amadurecimento não só da idade, mas também do conhecimento, eu parei de fazer isso. Hoje eu não falo, eu não quero acreditar, não acredita. Eu sei o que existe de fato. Eu sei que existe vida após a morte. Eu sei que tem a espiritualidade, que já se manifestaram aqui. Alguns já viram pela psicografia, pela psicofonia, né, do Zé Araújo. Enfim, eu sei. Agora, quem não quer acreditar, não adianta. Porque se eu fizesse aqui em cima, se eu materializasse um espírito, eu tenho certeza que alguns sairiam daqui dizendo, eu acho que aquilo ali é truque. Eu acho que é truque. Porque na década de 60, 50, houve muitas materializações. Vocês acham que mudou alguma coisa na vida de algumas pessoas que assistiram isso? Tem pessoas que tocaram, como eu estou tocando aqui na Bia, aqui, ó, tocaram no espírito. Saíram dizendo, eu acho que aquilo ali tem truque. Não adianta. Não adianta, tem pessoas que não adiantam. Você mostrar um livro, tentar mostrar que através do livro dos espíritos,
Livro dos Médiuns, Evangelho segundo o Espiritismo, tem muita coisa ali que não, que muita coisa não, desculpa. Ali são coisas que é a fé pela razão, não é misticismo, não é uma crendice, não tem nada de sobrenatural, é pela lógica, pela razão. Não adianta, eles vão dizer que aquilo ali é tudo uma besteira. E se você for muito otimista, vão dizer assim que você é otimista, você é bobo, acredita nessas coisas. Nem falei aquela, não adianta, Carolina, não adianta sair procurando emprego, não vai conseguir emprego nunca. Tá difícil. Não, acredite. E mostre para você mesmo, não para os outros. Mostre que você consegue vencer a tua doença, que você consegue vencer a tua dificuldade. Ame, tente amar o máximo possível, sem esperar nada em troca. Ame o seu próximo, seja amigo, seja seu parente, seja sua esposa, seus filhos, que às vezes a gente tem umas perrengues com essas pessoas também, às vezes a gente fica chateado, mas ame, que o otimismo vai estar sempre do teu lado e a fé cada vez mais forte. E aí você vai para o mundo espiritual mais calmo, mais tranquilo, e você vai olhar para trás e dizer assim, puxa, eu tive a sorte, né? A sorte não, eu tive a coragem e o equilíbrio de me levantar todas as vezes que eu caí. Aí você vai ver lá atrás quantas e quantas vezes você foi ajudado e você acha que não. Aí você, cara, aquela vez que eu estava ali, quase que eu me matei, e eu não me matei, parece que eu escutei uma voz, aí estava lá teu pai, a tua mãe, teu irmão, a tua esposa, o teu filho que já desencarnou, dizendo, pai, mãe, não se mate. Meu filho, não cometa isso, não faça essa besteira. Tenha fé, tenha coragem, tenha otimismo, vença as dificuldades. Aí a gente olha para trás e diz assim, puxa, eles me ajudaram tanto e eu não consegui. Por quê? Porque eu deixei o pessimismo tomar conta de mim. Você não vai conseguir ouvir a espiritualidade se você for o pessimista. Você tem que trabalhar o otimismo e essa fé. Com certeza você vai ouvir em muito o teu anjo da guarda e os teus entes queridos dizendo para você, ame sempre e ame sem esperar nada em troca. Boa noite para vocês e tenha uma boa semana.